Olá pessoal, eu sou Arlete Moreira e hoje nós estamos aqui no 5º podcast em que a gente vai trazer um tema bem importante. Vamos falar sobre como evitar a procrastinação no ambiente de trabalho e serve para o pessoal que está voltando aí para o presencial, assim como quem trabalha no home office. Olá, eu sou a Flávia Maio e hoje a gente vai destrinchar aí um pouquinho esse tema tão polêmico, não é mesmo? A procrastinação é o hábito de adiar frequentemente as tarefas que temos que cumprir ao longo do dia, funcionando como uma espécie de autossabotagem do nosso próprio tempo. Pois é, quando a gente não gere muito bem o nosso tempo, a gente se autossabota a todo momento. Arruma uma desculpinha ali, outra colar, levanta toda hora para tomar um cafezinho, para conversar com um colega de trabalho. Se você está na sua casa, você vai querer assistir um pouquinho de televisão, ouvir uma notícia, vou tomar um cafezinho, e aí o tempo vai passando. Quando você menos percebe, acabou o dia e você não fez 1/3 do que você precisava ter feito. Isso vai te trazendo ansiedade. Por quê? Nós temos os nossos afazeres dentro do nosso trabalho, da empresa, todos os dias. Temos que cumprir metas, temos que entregar os projetos, temos que estar ali a todo momento, sempre fazendo a nossa função que foi estipulada. E quando você não faz, você se cobra. E essa cobrança, ela vai aumentando cada vez mais. Por quê? Você vai se sentindo incapaz, você vai achando que você não consegue fazer o seu próprio trabalho. Muitas vezes você é um excelente profissional, só que pelo fato de você estar deixando tudo para depois, vai se acumulando. Imagina uma linha, uma lã, e aí você vai puxando, o que vai acontecendo? Cada hora vai embolando mais e vai crescendo e vai crescendo. É isso que acontece quando você procrastina as coisas que você precisa fazer. O desespero começa a entrar dentro de você. E aí dá taquicardia, você fica ansioso, você fica nervoso, você não consegue dormir à noite direito, você fica irritado. E quando as pessoas chegam até perto de você para pedir outras coisas, você acha impossível fazer porque você não fez nem o básico que era necessário naquele momento. Então comece a se auto-observar. Como você está gerindo o seu tempo? Como você está fazendo as suas tarefas diárias? Como você está organizando isso? A autossabotagem, a procrastinação é mais comum do que você pode imaginar. E muitas vezes até acontece sem ao menos a gente perceber, não é, Arlete? Sim, na verdade ela está muito relacionada a um sentimento, né, que seja inconsciente, de não merecimento. Olha só como que isso é sério. E aí, onde que a gente percebe a origem disso? Isso já vem lá desde do comecinho da vida, na primeira infância, no primeiro contato, né, que nós tivemos com as outras pessoas, e talvez esteja até relacionado como essas pessoas organizavam ou deixavam de organizar os seus dias, sim, as suas tarefas, né? Então a gente está falando aqui sobre organização. A procrastinação está totalmente relacionada, diretamente relacionada à organização. Então o que a gente costuma trazer para as pessoas que estão no seu ambiente de trabalho, o pessoal agora trabalhando muito no home office, algumas empresas adotaram, né, inclusive pretendem continuar trabalhando dessa forma, é que falta planejamento, falta organização. Então, no dia anterior, você já poderia criar ali uma planilha onde você vai colocar quais são os principais tópicos, ou pelo menos os primeiros, até que você comece ali o seu dia e vá aparecendo, né, novos e-mails, novas reuniões que foram marcadas, de repente uma demanda de última hora, até porque sempre vai ter prioridade, né? Sim. Eu costumo usar uma frase que também é muito bem colocada, quando falaram para mim, veio muitas, acho que veio assim um insight, né, à tona. Se tudo é importante, nada é importante. Então, a lista de prioridades, ela passa a ser fundamental quando a gente fala sobre procrastinação, porque a procrastinação, ela vai de encontro com o que a Flávia falou, ela vai muito para
para sabotagem. Então a gente vê assim, procrastinação, autossabotagem, autoboicote, tá tudo ali, incutido. E isso hoje, no ambiente de trabalho, pode trazer muito retrabalho, pode trazer muitas sensações ruins e pode ser até sintomas que venham para o corpo. Então, para a gente evitar tudo isso, a gente pode fazer um planejamento, tanto no dia anterior, quando você já está finalizando as suas tarefas, como na primeira hora do dia. Só que o que a gente vive, né, na primeira hora do dia? Muitas pessoas, infelizmente, chegam atrasadas, né, principalmente nas grandes cidades, devido a essa loucura, né, que tem sido o deslocamento nos últimos anos, inclusive se agravou novamente já com o retorno de várias empresas para o presencial, tanto a equipe com percentual, né, em torno de 20, 30, 50 e até mesmo 100%. Assim como as pessoas que ficam no home office, o que acontece? A pessoa levanta 5 minutos antes de logar ou antes de dar entrada lá e avisar para a sua equipe que começou as suas tarefas. Então, isso é muito complicado. Aí a gente já vê o quanto a pessoa tem uma tendência a procrastinar. E isso é muito importante da gente falar e de trazer à tona. Por quê? Tem várias situações que acabam complicando o nosso dia a dia e complicando o resultado dessa empresa, né? De toda essa equipe. E vocês talvez achem que a procrastinação está ligada à preguiça, mas não, e sim a forma como as conexões do nosso cérebro funcionam. Ou seja, uma espécie de defesa psicológica que criamos para evitar sensações de ansiedade ou sentimentos semelhantes no ambiente de trabalho. Na verdade, o seu cérebro está te boicoteando a todo momento. Imagina, você não quer fazer um trabalho ali que às vezes é mais chato de fazer. Afinal de contas, né, gente, nem tudo que a gente faz é legal, é divertido, é gostoso. Eu sempre brinco que adulto faz o que precisa ser feito e a criança faz o que quer, não é verdade? Então, muitas vezes a gente sabe que vai ter aquela coisinha mais chatinha, mas que você precisa fazer, porque faz parte do seu dia a dia, faz parte da sua rotina. Então não é a preguiça, tá? O nosso cérebro, ele tá sempre querendo nos proteger, ele tá sempre querendo economizar energia. Muitas vezes, em várias lives aqui do Corpo Sabe Tudo que nós fizemos no Instagram, nós falamos sobre a questão do caminho neural. É muito difícil quando você vai fazer algo novo e tem que formar um novo caminho neural. Então, quando você já está acostumado, você vai e faz ali de olhos fechados. Só que quando vem uma nova tarefa, aí você fica, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu vejo, daqui a pouco, só que o daqui a pouco não é hoje, o daqui a pouco não é amanhã, o daqui a pouco não é depois de amanhã. E os prazos vão se encurtando, e aí a ansiedade chega. Então prestem muita atenção em todo esse ambiente que vocês estão vivendo dentro do trabalho de vocês. Às vezes temos até colegas de trabalho que já tem aquela mania de procrastinar ou até mesmo de estar sempre reclamando de tudo, e o ambiente, ele interfere muito nas nossas vidas. A gente acaba mudando sem ao menos perceber. Tem aquela velha frase, né? Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. E eu sempre achava que essa frase não tinha nada a ver. Porque diversas vezes, né? Vou até contar uma historinha aqui minha. Diversas vezes eu andava com pessoas que faziam algumas coisas que eu não fazia igual aquelas pessoas, porque eu sempre tive muito a minha opinião. Só que quem vê por fora acha que você também está naquele mesmo clima. E quando você menos percebe, você acaba sendo essa mesma pessoa. Você deixa para depois tudo que você precisa fazer, você vira um reclamão, você começa a faltar no trabalho. Enfim, são N fatores que vão encavalando ali e você não percebe, tá? Então é muito sério. Não ache que é uma forma de preguiça, não, é só uma forma de proteção do seu cérebro para que você não faça algo novo que dê muito trabalho para ele. Mas nós precisamos estar atentos a isso a todo momento, porque novas atividades sempre vão estar ali esperando a gente. Então, por que procrastinar o novo? Por que deixar para depois algo que você pode aprender e até mesmo se sair muito bem naquilo? É ruim, é cansativo, é chato, dá trabalho? Sim, mas é necessário.
até mesmo para a sua evolução como um colaborador da empresa e até mesmo como pessoa mesmo, pessoal. E o seu pessoal, ele interfere muito no seu profissional. Então, quanto melhor você é, quanto mais coisas você vai ali fazendo, desenvolvendo, aprendendo, melhor você vai ficando. E isso como pessoa também, não é? É muito dinâmico isso. Às vezes a gente nem percebe o quanto traz até para o nosso pessoal, né? Toda essa dinâmica. Sem dúvida, eu vejo assim, a procrastinação, ela também vem de uma sensação em que eu não sou importante. Então, às vezes a pessoa, ela ainda não tem a real ideia do qual é o papel dela ali, naquele processo todo, dentro daquela equipe, dentro daquela função. E aí o que eu acho importante é lista, né? Essa questão da organização faz muito parte de como eu funciono no dia a dia. Então eu vejo que me ajudou muito entrar em contato com as minhas habilidades, né? A importância disso no ambiente de trabalho e o quanto isso impactava no dia a dia. Então, quando você tiver dúvida ou quando você se vê muito na procrastinação, para um pouquinho e se comprometa a fazer. É como se fosse assim, uma carta conversando com você, ou então lista de habilidades. Olha só, o que eu faço aqui, né? Qual que é a minha função dentro dessa corporação? Qual que é a minha função dentro dessa equipe? Ou qual é a minha função dentro daquilo que eu me propus? A gente está falando, de repente, até aí para as pessoas que agora estão arriscando fazer também o seu negócio próprio, o pessoal que está empreendendo, né? A gente está num momento bastante importante em que a gente também, né, faz um trabalho de mentoria, a gente pode apressar, né, esse processo ou até mesmo colaborar e aperfeiçoar. O que acontece? Lista lá tudo que você faz, tudo que depende de você. E algumas coisas você vai perceber que depende único e exclusivamente de você. Se você tiver como empreendedor, então, sem dúvida, a importância vai aumentando cada vez mais. Mas dentro da sua equipe, você é muito mais importante do que você imagina. Porque eu percebi com o passar dos anos, né, nesses processos dentro de RH, atendendo muitas pessoas, que essa questão da procrastinação, ela vem muito de encontro com a autoestima. Então, a pessoa, ela sente que a autoestima dela está menor, ela já está se sentindo incomodada, e aí nessa hora é até importante rever se você quer continuar fazendo aquilo, ou então a gente pode perceber num determinado momento que a pessoa ela já não quer mais fazer parte daquilo. Isso é um sinal de que tem outras coisas importantes para você fazer. Mas, contudo, é importante que você tenha um acompanhamento de um profissional que possa te ajudar, né? Então, é nesse momento que também é importante todo esse assunto, né? Esse tema que a gente está trazendo. A procrastinação, ela tem vários aspectos que a gente muitas vezes não percebe no dia a dia, mas que aqui a gente acaba esmiuçando mais esse assunto. E eu vou falar para vocês, fazer essa lista de habilidades não é tão simples. Aliás, não é nada simples. Vocês vão ver que vocês encontram muito mais defeitos do que até mesmo habilidades. E habilidades podem ser coisas que vocês falam assim, mas isso é muito simples. O simples para você não é o simples para o outro. Então, às vezes, a pessoa que está ali do seu lado é excelente em Excel e você não sabe nada de Excel, mas você é muito bom em fazer projetos e aquela pessoa do Excel não sabe fazer projetos. Então não se desvalorize, não se coloque lá embaixo. Você tem os seus dons, a outra pessoa, seu colega tem os dons dele, e por isso que nós precisamos de pessoas dentro das empresas, porque um complementa o outro, ninguém é melhor que o outro. Somos apenas complementos um dos outros. Temos diversas coisas que acontecem, com fatores internos e externos que favorecem a procrastinação. Então, medo de errar, receio de ser julgado pelos colegas e gestores, falta de concentração, excesso de confiança, fuga de situações desconfortáveis, insegurança com atividades novas, causas emocionais como traumas passados, enfim. Todos esses fatores internos é o que está aqui, guardado dentro de vocês, dentro de nós.
é aquilo que a gente ainda não curou, que a gente nem ao menos pensou que poderia existir. É tão difícil e é doloroso quando a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos. Quando a gente consegue encarar as nossas dores e os nossos problemas ali, ó, cara a cara, quando você se olha no espelho e fala assim, quem é essa pessoa? Então, todos esses fatores internos, eles influenciam muito. Se você ficou com alguma dúvida, volta um pouquinho, passa devagar essa parte e vá pensando em todos esses fatores que eu acabei de falar aqui para vocês. Porque quando a gente destrincha eles e começa a pensar, será que isso eu tenho? Será que isso faz parte de mim? Será que não? Isso é importante, que é o momento onde você vai começar a se entender mais. E aí você chega ali na ferida da sua procrastinação. Agora vamos falar sobre os fatores externos. Nesse caso, as razões para a procrastinação no trabalho não são atribuídas ao indivíduo, mas ao contexto geral da empresa, tá? Os principais motivos são o ambiente de trabalho tóxico, falta de plano de carreira, salários abaixo da média, excessos de responsabilidade, atividades complexas demais e sem direcionamento, tempo inadequado para a resolução de tarefas, ambientes físicos desorganizados ou pouco acolhedor, falta de iluminação e circulação de ar, falta de ações engajadoras por parte do RH, cultura organizacional inexistente ou pouco transparente, falta de perspectiva de crescimento. Todos esses fatores externos não estão no nosso controle, mas nós podemos sempre estar ali observando a todo momento. Se você é um gestor, esteja atento à sua equipe para ver quem está ali deixando as suas tarefas de lado ou deixando para depois. Preste atenção no ambiente. Lembra que aqui, agora há pouquinho a gente falou sobre a questão de como o ambiente influencia. Então, assim, às vezes um ar muito gelado, um ar-condicionado muito gelado, faz com que as pessoas não consigam trabalhar direito. Isso eu falo por mim, tá? Quando o ar tá muito gelado, a minha mão gela, eu não consigo pensar. Porque eu só penso na minha mão aqui congelando, aí eu tenho vontade de pegar uma luva com uma cobertinha, alguma coisa, e para eu trabalhar é muito difícil. Então, no frio, quando eu sinto muito frio, eu tenho muita dificuldade de raciocinar. Quando tá muito calor, tem pessoas também que não conseguem. Então, um meio termo ali no ar-condicionado. Questão da luz é muito importante também. Estamos em um ambiente que as luzes precisam estar adequadas. Tem pessoas que têm um grau de óculos muito elevado. Essas pessoas precisam de telas especiais para poder estar trabalhando. Isso é muito importante, porque uma tela comum, essa pessoa não consegue ter o foco. E aí entra a procrastinação. Então são diversos fatores ali que às vezes a gente acha que é até uma besteirinha, mas na verdade acaba influenciando de uma maneira muito grandiosa. Eu acredito que também seja importante ressaltar a questão dos intervalos, né? Quando a gente percebe essa questão do externo, a gente vê assim, tem pessoas que ou colocam muitos intervalos, e aí isso acaba também entrando na procrastinação, tá? Ou até mesmo a gente percebe um desperdício de tempo, né? Cada um pelas suas razões. Tem o pessoal que é a turma do cafezinho, tem o pessoal que é a turma do fumódromo, né? Tem o pessoal que às vezes tá ali, é aquela coisa das reuniões, muitas reuniões também eu vejo como falta de planejamento. Eu acho que as reuniões elas têm que ser direcionadas, e as reuniões elas já não precisam mais ser tão longas, como a gente acabou se adequando muito, né, a essa questão do online. Hoje em dia a gente até conhece muitas ferramentas diferentes. Eu acho muito legal que tem algumas que perceberam que não existe a necessidade de você liberar um tempo grande para reunir as pessoas. Então tem hoje em dia algumas plataformas que você pode fazer reuniões curtinhas, e eu acho super produtiva, porque você vai direto ao assunto e você também minimiza, né, esses intervalos. Eu acabei tendo muito informação, né, a respeito disso, e as pessoas falam assim, a gente entrou num negócio assim de reunião sem fim, Arlete. Eu não sei se isso realmente
é necessário. E aí eu acabo trazendo isso e eu vejo que tem a ver também com essa questão do fator externo. Entra muito, né, nisso do fator externo, porque as pessoas vêm e te convidam para a reunião. Você fica naquela dúvida, mas eu preciso realmente participar da reunião? E a dificuldade de dizer não, que aí já tem a ver um pouquinho com os fatores internos, porque tem a ver com a sua forma de lidar com aquilo. Mas a gente vai percebendo que os intervalos nas empresas, eles acabam sendo um grande ralo, né, de tempo, e o nosso tempo, ele é preciosíssimo, né? A gente está aqui falando sobre procrastinar. Na procrastinação, a gente percebe que um bem valioso está sendo desperdiçado. O tempo não volta mais. Esse tempo que a gente está aqui, ele é um tempo precioso, onde estamos compartilhando informações, né, super importantes, e ele não vai voltar em tempo algum. Você vai poder voltar o vídeo várias vezes, mas não significa que você vai ganhar os minutos ou segundos que você perdeu. E aí o que acontece? Aqui a gente está agregando uma informação. No seu dia a dia, perceba aqueles pequenos intervalos que você vai fazendo no final do dia. Se você tiver hoje, no momento da empresa, em que você está se percebendo muito procrastinador, veja quantos intervalos têm acontecido durante o dia, tá? Talvez isso seja um ralo do seu tempo aí nesse período que você tem de trabalho. Essa é uma questão bem importante para olhar. Essa questão que até a Arlete trouxe das reuniões, porque toda reunião que você faz, você tem uma tarefa para fazer pós-reunião. Não existe uma reunião que você sai de lá e fala, tá tudo resolvido. Eu não conheço, sinceramente, nunca fiz uma reunião dessa forma. Então, assim, quando tem um excesso de reuniões, as coisas começam a se acumular. E é ali que você gera a procrastinação, tá? Então, isso é um fator muito importante. E o que você trouxe também é a questão do tempo, né? O tempo hoje é o nosso bem mais precioso que nós temos. Afinal de contas, todos nós temos 24 horas por dia. Não importa se você seja a pessoa mais pobre do mundo, a pessoa mais rica do mundo, ninguém é capaz de comprar o tempo. Então, você administrar o seu tempo é um dom hoje, é uma sabedoria, porque ele passa e cada vez o tempo está passando mais rápido. Você pisca, já passou 1 hora, você pisca de novo, já passou mais 30 minutos, e às vezes a gente fala assim, nossa, mas o que está acontecendo? E aí você já sai atrasado para uma reunião, atrasado para fazer as suas coisas, e ali vai acumulando, vai encavalando. Aí você vai chegar na sua casa, você já não vai querer fazer mais nada, porque você já está tão exausto de tudo que você passou naquele momento que estava dentro da empresa por falta de organização do seu tempo, que quando você chega já não tem mais vontade de fazer nada. E aí você vai dormir, às vezes não consegue, porque está ansioso, porque está nervoso, fica já pensando, né? Não tem coisa pior do que você já dormir pensando nas coisas que você tem que fazer no dia seguinte. Porque você não descansa, o nosso cérebro ele está 24 horas trabalhando, mesmo no momento que nós estamos dormindo. Afinal, não deixe de assistir o nosso podcast que fizemos sobre o sono. Lá tem dicas valiosíssimas para vocês. Então, voltem aí, foi o nosso primeiro podcast de estreia aqui do Corpo Sabe Tudo. Então, gente, o nosso sono, o nosso tempo é muito precioso para que as organizações venham e a gente consiga fazer tudo com maestria. Uma outra coisa muito importante, às vezes nós temos aquelas tarefas enormes para fazer, né? Ah, você tem que entregar um projeto X em tanto tempo. A gente já enxerga o projeto ali pronto. Só que quando isso acontece, fica muito difícil todo esse trajeto que vamos percorrer para chegar até o projeto no final. Então, qual que é o ideal? Divida esse projeto grande em pequenas tarefas. Senta, se organiza, monta ali uma estratégia para que você consiga trazer ele ali em pequenas fatias, tá? Você vai resolvendo, vai mudando para um próximo passo. É como se a gente estivesse construindo uma casa. Uma casa, ela não nasce assim, ó, da noite para o dia. É tijolinho por tijolinho, é cimento que você vai colocando, é o alicerce que você coloca ali, é tudo.
Então, assim, precisa ser feito com detalhes, pequenas ações que vão chegar ao projeto final grande lá na frente, tá? Então, isso é muito importante. Traga isso para o pequeno, divida em fatias, né? Não tem aquela velha história como que você come um elefante, né? Então, você precisa o quê? Fatiar ele. Então, a mesma história. Fatie esse projeto grande, pense aqui no pequeno para chegar no grande. Além de você ir vendo ali os pequenos detalhes, você vai aproveitando todo esse trajeto e quando você olhar para trás, fala assim, nossa, eu comecei ali tão pequenininho, de repente eu tô aqui tão grande, olha o que eu tô entregando aqui, bem feito, bem elaborado, porque quando a gente faz dessa forma, a entrega também ela é muito melhor. Tenha clareza na comunicação, principalmente se você for um gestor. Quando você vai passar uma tarefa para o seu colaborador, para a sua equipe, você precisa mostrar exatamente o que essa equipe precisa fazer para te entregar o que você precisa. Vou dar um exemplo aqui bem básico. Eu vou fazer um hambúrguer. Como que você vai fazer o hambúrguer? Você vai pegar a carne, você vai moer a carne. Quanto de gordura precisa ter esse hambúrguer? É um hambúrguer que vai ser feito na churrasqueira ou é um hambúrguer que vai ser feito na chapa? O percentual de gordura de cada hambúrguer é diferente. O sabor vai ficar diferente, a textura vai ficar diferente. Então, esses pequenos detalhes vão fazer toda a diferença para que sua equipe entregue um projeto, um trabalho ali com mais eficiência. Tá? Então sempre, às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu preciso falar esse beabá, é tão simples. O simples pode ser para você, mas para aquele seu colaborador que está fazendo, não é tão simples. E você, que é um colaborador que responde ao seu chefe, não tenha medo de perguntar, porque às vezes a gente tem dúvida, mas às vezes a gente fala assim, será que é uma pergunta burra, né? Quantas vezes... Eu já falo isso por mim, quantas vezes eu me fiz essa pergunta. Nenhuma pergunta, ela é burra, tá? Se você tem dúvida, é porque você não sabe 100% e não tem problema nenhum perguntar. Se aquela pessoa que está perguntando não te responder, pergunte para outra e tá tudo bem. Entra aqui, num ouvido e sai pelo outro. O que importa é que você vai saber como você vai fazer e você pode entregar isso até de uma forma mais rápida, tá? Um outro ponto é ter prazos reais. Gente, isso é muito importante. Às vezes temos projetos ali para entregar com prazos tão apertados que não temos como uma equipe dar conta de entregar aquele projeto bem feito nesse prazo que a sua gestora, o seu chefe pediu para que você fizesse. Então, assim, isso é muito importante. Porque quando a gente trabalha em equipe, cada um tem a sua função ali. Mas isso aqui é como assim, tá a Arlete, tá a Flávia, tá o João, tá a Camila, e depois tem que juntar tudo que cada um fez para que aquilo se consolide. Só que se o João ficou doente e não conseguiu entregar a parte dele, ou então ele teve um pouco mais de dificuldade, enfim, são N fatores que podem acontecer, esse prazo ele vai ficar cada vez menor. Quando a gente pede algo para entregar para ontem, não existe ontem já passou. Então, assim, ter prazos reais ali, palpáveis, que você consiga fazer com excelência, é muito importante para a saúde da sua equipe. Se organize. Hoje temos diversas ferramentas na internet, aplicativos que a gente consegue fazer lista. Você consegue dar aquele checkzinho. Não tem coisa mais gostosa que você fazer aquela lista e você ir dando aquele check de que você concluiu. E quando você vê, faltaram só 3, ou então consegui zerar minha lista hoje, ou então, hoje eu não consegui fazer tudo. Por que eu não consegui? Então, essas ferramentas aí, a tecnologia, a internet, veio trazer de uma forma mais clara, até mais divertida para a gente ver. Se você já não é muito da internet, o simples e velho papel e caneta também, maravilhoso, usa uma cor de caneta diferente e o seu cérebro vai entender aquilo como, nossa, você fez um trabalho bem feito. Com certeza. Muito importante, identifique o que é urgente. A Arlete falou ali um pouquinho no início do podcast, tá? Então, às vezes, a gente acha que tudo é urgente. O nosso chefe vai pedir tudo para ontem, porque ele quer que a gente entregue logo.
mas identifica, saiba o que você precisa fazer, que você não pode deixar de fazer aquilo naquele momento, naquela hora, porque é onde você vai colocar 100% do seu foco. E veja, isso aqui eu posso deixar para amanhã, isso aqui eu posso fazer daqui meia hora, isso aqui eu tenho que parar e fazer agora. Só você vai ser capaz de identificar o que é urgente e o que não é. E se seu chefe vir ali naquela afobação, chega e fala, isso realmente é urgente? Gente, não tenha medo de fazer perguntas, tá? Nas perguntas que a gente chega nas respostas que a gente precisa. Às vezes, por ser ali os chefes, a gente fica ali com um pouquinho de medo, receio de fazer esse tipo de pergunta, mas não tem problema nenhum. Assim, ok, eu posso entregar daqui meia hora, daqui uma hora, ou amanhã na parte da manhã, isso vai interferir em alguma coisa? Porque às vezes você está fazendo alguma outra coisa que não tem como você parar naquele momento. Então, ó, identifique o que é urgente e faça sempre perguntas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a procrastinação no home office. Organize o seu dia sempre no início da semana e ajuste a agenda sempre. Essa questão do início da semana também pode ser, como eu tinha citado anteriormente, pode ser tanto no dia anterior, como também pode ser logo no início do dia, dependendo de como você funciona melhor nesse planejamento. E acho que não tenha medo, né? Porque às vezes a gente planeja, a gente quer seguir aquilo na risca. Não dá. Vão ter ali alguns probleminhas no meio do caminho, mudança de rota e coisas que você vai ter que até acrescentar ali, né? Sim. Então, assim, não tenha medo de mudar a sua agenda a todo momento. Afinal, ela foi feita para isso mesmo. E continue usando a estratégia. Se tudo é importante, nada é importante. Então, a gente deve funcionar com lista de prioridades. Organização sempre vai fazer bem, tá? E vai cada vez mais te afastar da procrastinação. Tome um banho, um belo café da manhã e se arrume como se fosse para o escritório, né? Isso é legal porque vem de encontro com aquela característica de autoestima. Uma autoestima faz toda a diferença no trabalho e também afasta você da procrastinação. Faça as pequenas pausas e valorize as suas pausas. Inclusive eu falei sobre isso bem lá no comecinho da pandemia, num vídeo, e eu encaminhei para muitas pessoas e eles agradeceram muito na época. Aí eu falei sobre o fato da gente estar ali no isolamento, né, dentro de casa, não tinha para onde ir, né? Aí o máximo que ia era aquela coisa, a gente já também estipulava uma pessoa na família, ia para o supermercado totalmente, né, agasalhado, já estava na época da máscara obrigatória e álcool gel para tudo quanto é lado, e aí era uma loucura. E aí o que acontece? Dentro de casa já foi estabelecido isso. Então a gente pode fazer, parar, ir para um outro ambiente, muda de ambiente nessa hora. Se você montou o seu espaço de trabalho na sala, vá para um outro ambiente, para um ambiente que de repente tenha um pouco mais de luz, uma área externa, ou até mesmo pode deitar, muda de posição nessa hora. Isso pode te fazer muito bem. Assim como tomar um chá, não fique só tomando café, tá? E muitas pessoas também passaram a comer bastante. As pausas não são para beliscar, elas são para relaxar, para mudar o estado da sua mente, né? Porque a gente percebe que a procrastinação, ela também afeta as pessoas em vários níveis. Então essas pausas, elas são pausas para você conversar de uma outra forma com você. Agora não é sobre o trabalho, agora é sobre você dar uma respirada, né? Nesse momento as pessoas podem escolher de repente até ir para uma tarefa de casa, só não pode se perder nas pausas, né? Então a gente tem percebido o quanto essa dinâmica ela tem interferido, como algumas pessoas também aproveitam para, por exemplo, quem cuida de um filho. Então a gente sabe que em vários lugares do mundo, tanto pode ser as férias de inverno, como acontece no Brasil, como também as férias de verão em vários lugares em que eu até tenho oportunidade de conversar com as pessoas. Às vezes a gente acaba tendo outras pessoas em casa, aí é isso que eu queria trazer. Mesmo que tenha outras pessoas, pode ser gostoso ter esse tipo de contato nesse momento. Só não esqueça de depois voltar, manter o foco e aí as coisas vão seguindo. Isso vai ajudando bastante a tirar a procrastinação. Evite ou não ligue de forma alguma à televisão. Porque hoje tudo isso já tem lá as plataformas que a gente acessa mais, vocês vão ter oportunidade de assistir, né, esse vídeo, só que isso vai ser num momento adequado.
Não fique se distraindo, né? Então, hoje em dia, muitas pessoas acabam ligando em alguma das redes sociais, ou mesmo elas já deixam ali muito fácil para já conectar, deixa ali o íconezinho salvo na tela. Só que tudo isso é um grande ralo, novamente, desse tempo que é precioso. O que poderia acontecer nesses momentos de pausas, né? Pausas preciosas também. Seria um momento mais de relaxamento. Eu mesma também cheguei a compartilhar nesse vídeo que eu comentei lá do comecinho da pandemia, sobre respiração, né? Falei para as pessoas, se de repente couber aí no dia a dia da pessoa, tomar um banho, mas seria um banho rápido, não seria aquele banho que você relaxa, o banho que é do final do dia, ou do começo do dia, que é aquele que é para você despertar. Seria um banho para te tirar de uma situação que não está muito favorecida, né, ali naquele ambiente. E tudo bem, né? Porque, na verdade, isso também faz parte desse momento. Trabalhar em um ambiente silencioso que ninguém possa te atrapalhar. Então, isso aconteceu bastante, né? Lá no começo da pandemia, e aí agora a gente já tá mais, algumas pessoas até já se adequaram mais a isso e montaram mesmo, né? O escritório dentro de casa, ou então um espaço de trabalho, ou então um estúdio, né? Algumas pessoas montaram aquele espaço que o favorece. Isso é importante, que esse ambiente que você crie seja um ambiente silencioso, que possa criar aquela situação de concentração, onde você possa manter a sua concentração, onde você possa manter o foco naquilo que você está fazendo. Então, esse ambiente, ele tem que ser um ambiente bastante confortável, né? Onde você tenha até mesmo espaço para você se movimentar e para desenvolver, né? Tanto a parte, ter espaço para a parte externa, como a sua mente estar ali tranquila, aquele ambiente onde a iluminação ajuda, o ar ajuda, a circulação, né, desse ar, e também um ambiente onde você se sinta aconchegante. Cuidado com o confortável, não é para trabalhar deitado, hein? Porque tem gente que já leva ao pé da letra. Aí não funciona. Ao levantar, se alongue e tenha tudo organizado para o seu dia. Gente, não tem coisa mais gostosa do que aquele espreguiçar, né? Logo pela manhã. Eu, inclusive, já começo na cama mesmo, só que aí depois, em seguida, eu vou levantando, né? Inclusive, sim, se senta primeiro, aí você também já faz mais alguns movimentos, e a hora que você ficar em pé, que você for seguir ali pro seu dia, também aproveita e dá mais uma espreguiçada, dá uma alongada boa, já dá ali uma movimentada no pescoço, né? Que é uma das partes que tem ficado mais sobrecarregadas, né? Até por você ficar ali diante de uma tela durante tanto tempo. E vai ser muito bom, porque nesse momento você já está ali avisando o seu corpo que a sua tarefa vai começar. Ela pode ser muito mais organizada e pode ser muito melhor planejada e executada se você faz esses pequenos gestos que, de tão simples, acabam fazendo tanta diferença no seu dia. E o ter tudo organizado, né, que a Arlete comentou aqui, seria o fato assim, um almoço, já deixa organizado no dia anterior, se você já puder até deixar a comida pronta melhor, se você gosta de fazer tudo fresquinho, mas já deixa tudo bem bonitinho para que você não perca tanto tempo ali, porque ali te atrasa para o retorno do trabalho, te atrasa para o cumprimento das suas tarefas, enfim, e vira aquela bola de neve aí que a gente está falando desde o início do podcast. Sim, inclusive tem muitas dicas muito legais, algumas pessoas até transformaram isso no seu próprio negócio. Vocês podem também combinar, né, com um profissional. Tem muitas pessoas que passaram a vender as marmitinhas prontas, né, porcionadas, e isso adianta demais. Então você tanto pode receber para alguns dias como para a semana, algumas pessoas até para o mês, né? Aí já seria uma questão do congelado. Aí vai de acordo com o que fizer sentido e deixar o seu dia mais organizado. No entanto, quem também gosta de cozinhar e gosta de fazer a sua própria refeição, isso veio muito de encontro, né, com um novo estilo de vida, qualidade mesmo, né? Então, você pode se organizar, de repente pega um dia da semana, um período ali, ou até mesmo no final de semana, faça suas compras, porcione tudo, tente deixar de uma forma mais prática para que você vá entendendo esse processo de organização. Eu posso dizer para vocês e reafirmar, mais uma vez, a procrastinação e a organização
são coisas que elas não caminham juntas. Então, assim, se você se organizar, com certeza você vai descobrir que não existe mais a procrastinação. Se você se planejar, se você deixar tudo de uma forma fluida, você vai perceber o quanto melhora bastante o seu dia a dia. Bom, espero que vocês tenham amado, não gostado, mas amado esse podcast que nós fizemos com muito carinho. Revisem todas as dicas que nós informamos aqui, afinal de contas, falamos várias coisas. E aí você se organizar ali, ticar o que você precisa fazer, olhar para o interno seu, igual eu tinha falado. Então, assim, assista esse podcast se for necessário mais de 1, 2, 3 vezes. Mande para as pessoas que vocês percebem que estão ali sempre procrastinando. E, gente, não é só no trabalho, é na vida pessoal também, tá? Nós trouxemos aqui esse podcast mais vinculado para a empresa, para o seu trabalho, para o seu profissional, mas você pode usar todas essas informações também para o seu pessoal, tá? Sempre cuidando daqui, ó, da sua cabecinha, da sua mente. Então, espero que vocês tenham gostado. Nós do Corpo Sabe Tudo estamos aqui prontos para entrar dentro da sua empresa, cuidar dos seus colaboradores, trazer ali à tona a mente de dono para que esses colaboradores tenham vontade de estar ali trabalhando, crescendo junto com a empresa. Então não deixe de nos contatar. Estamos aqui esperando ansiosos a sua ligação, o seu contato. Nós estamos em todas as redes sociais, YouTube, Spotify, Instagram, WhatsApp, Facebook, não tem como não achar o Corpo Sabe Tudo. Então, obrigada por mais um podcast, por mais um momento aqui que nós estamos dedicando o nosso precioso tempo para vocês, para trazer essas informações maravilhosas. Afinal de contas, não tem como estudar tudo isso e guardar só para nós, né? Não tem graça nenhuma. Então, a gente gosta de transbordar e trazer muita informação para vocês. Até a próxima. Afinal, o corpo sabe tudo. É isso aí. Tchau. Tchau, tchau. Não existe perfeito. Ai, que maravilha.